Olá, peregrino! Nessa aula a gente vai aprender sobre mochila. Pois é, a companheira ideal da sua peregrinação. Qual modelo você deve escolher? Quais as características que você deve estar ali concentrado na escolha desse seu equipamento? Eu separei aqui alguns modelos, vou mostrá-los para vocês, mas eu queria levantar já antes quais são essas características. A primeira delas é a questão do volume. Quantos litros cabe nessa mochila de peregrinação? Ó, eu tenho aqui essa minha, que é uma Thule, tá? E ela tem 40 litros. Hoje, eu acho que essa mochila de 40 litros é ideal para uma peregrinação. Então, eu sugiro que ela tenha entre 35 a 40 litros. Ela é perfeita para uma peregrinação de capacidade. Se eu vou fazer o caminho da fé, o caminho de Caravaggio, outros caminhos aqui no Brasil, em Axica, que são mais estruturados, que a gente fica em pousada, que tem roupa de cama, tem toalha de banho, ela vai ainda vazia. Mas se eu for, por exemplo, para o caminho de Santiago de Compostela, se eu for para o caminho de Assis, na Itália, então ela ainda tem espaço para o saco de dormir, tá? Então essa aqui é o modelo ideal. Mas existem outras mochilas, ó, por exemplo, essa aqui é uma Deuter de 34 litros. Ela é um modelo feminino e ela também é perfeita para todos esses caminhos que eu falei anteriormente. Só que ela é 6 litros menor. Só que a estrutura dela é um pouquinho mais pesada. Então essa é uma segunda característica que você tem que estar atento ao peso da própria mochila. Então a gente tem aqui, né, além dessa, a Thule, ela é um pouco mais leve. Eu tenho aqui, ó, uma Osprey, que ela é de 50 litros, mas ela é muito leve. Eu não levaria ela para uma peregrinação, apesar de ter feito a volta ao mundo com ela. Mas na volta ao mundo eu tinha outras necessidades além de só o caminho. Então, ela foi perfeita, mas para uma peregrinação, se eu estou desejando fazer aqui caminhos, depois retornar para casa, essas 34 e 40 litros são muito melhores. Muito diferente de uma mochila como essa, por exemplo, né? Que é uma mochila, ó, de 55 mais 15. Essa é uma mochila praticamente para montanha. Só ela deve ter praticamente uns 3 quilos. Então é muito importante, quando você for comprar o seu equipamento, verificar qual o peso dessa mochila. Então, a capacidade dela, o volume, quantos litros ela cabe e o peso dessa mochila. A terceira característica que você deve estar atento ao comprar a mochila é a barrigueira. Então a gente tem hoje no mercado modelos que são feitos para as mulheres e modelos que são masculinos. E existe uma sigla SL que diferencia aí os modelos femininos do masculino. Então SL é feminino. E qual que é a grande diferença? Por exemplo, essa aqui é um modelo feminino. Então a barrigueira dela é mais estruturada, certo? E ela tá numa altura mais relacionada aqui com a cintura, porque as mulheres tendem a ser mais acinturadas e o quadril mais largo. Então essa barrigueira, ela tem que ser pensada ali para quadris diferentes. Já o homem é menos acinturado, mais retinho, triangular, e o quadril mais fino. Então, por exemplo, temos aqui a mochila de Marcelo, que é uma mochila da Quechua, 30 litros, uma de 30 litros, ó. Isso aqui também é perfeito para caminho, tá? Mas olha a barrigueira dela, olha o tanto que é mais fina, olha isso, o tanto que é mais fina. E até os ajustes aqui de um modelo feminino para o masculino também altera. Essa minha da Osprey é bem clara essa diferença, porque a barrigueira dela é super estruturada. A gente não consegue nem abrir ela aqui, ó, pela própria estrutura da mochila. Não sei se vocês conseguem ver. Pela própria estrutura da mochila. Então, a barrigueira, ela é bem importante. E vocês conseguem encontrar de várias marcas, Deuter, Osprey, a Thule, a Quechua.
o modelo feminino e o modelo masculino. Sobre o tamanho, uma outra coisa muito importante de observar é a altura do costado. Então, ó, essa aqui é uma 40 litros, certo? Eu, para quem não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,72. Então, se eu pegasse uma mochila menor, ela não ia ficar boa para mim. Por quê? Porque o costado dela ia ser curto. Então aqui, essa de 40 litros, eu tô usando ela no limite do máximo. Porque quando eu visto a mochila, ó, ela fica aqui certinha na minha cintura. Observe, ó. Porém, se ela fosse menor, aonde ela ficaria? Aqui. Entendeu? Ela não ficaria boa no meu costado. Então, o que é importante prestar atenção nisso? Se você é uma pessoa muito alta, de 2 metros, a gente já teve peregrinos de 2 metros, talvez uma mochila de 30 litros, como é a do Marcelo, esse modelo aqui, talvez não sirva para você. Você tenha que pegar uma mochila de 40, 50 litros por conta do costado. E como que você verifica isso? Você pega uma fita métrica, mede aqui a altura do seu cóccix até aqui a sua cervical e, de acordo, se for comprar pela internet, você consegue ver no site a altura do costado da mochila e ver se vai se adaptar ali com o seu corpo. Eu sei que o ideal é você fazer a compra numa loja e é isso que a gente indica aqui. Se você for uma loja especializada, e a gente indica demais as lojas da Solo, porque os vendedores lá são especializados, conseguem te atender com maior conhecimento para auxiliar na escolha desse equipamento correto. Lá na loja da Solo eles vendem a marca da Thule, que é a que eu estou usando hoje, tá? Então é bem importante você conseguir ir até uma loja física e experimentar. Mas até se você não conseguiu encontrar nela o modelo que você quer, algo compatível, você experimentando uma, você consegue ter referências e pode comprar pela internet. Inclusive, aqui na leitura complementar eu vou deixar alguns modelos de exemplos para vocês, que servem muito bem para uma peregrinação. A última característica de uma mochila, qual é? O design dela. Nossa, Karina, mas essa mochila precisa ser bonita, sofisticada pra mim? Não, peregrino, calma. Pra mim ela precisa, porque eu sou dessas. Mas ela precisa ter acessos fáceis, práticos pra você. Então, um exemplo, a Deuter. Eu adorei ela, eu fiz alguns caminhos com ela. A minha mãe que usou até ela muito mais do que eu. Mas uma coisa que eu não gosto da Deuter, desse modelo específico, olha o bolso para água, só tem uma entrada por cima. Aí você vai pensar, ai Karina, mas isso não faz diferença nenhuma. Ok, vou vestir a mochila para você, vestir aqui. Como eu acesso a minha água? Ou eu pego por aqui, ou eu tenho elasticidade no meu braço para puxar ela aqui, entenderam? Então dificulta muito o meu acesso, capa de chuva, onde eu tenho autonomia nessa mochila, eu acesso fácil ela aqui por baixo, sem ter que tirar todo esse equipamento para vestir a capa na mochila, para pegar o chapéu, para pegar não sei o que. Então, eu quando vou escolher um equipamento, o que eu faço? Eu penso na inteligência dele. Então, por isso que eu gostei muito dessa Thule que eu tô usando agora, porque ela me deixou muito autônoma. Então, ó, presta atenção nesse modelo aqui. O corte dele é na horizontal. Então, olha a facilidade. Olha aqui. Horizontal não, na diagonal. Olha a facilidade que eu tenho de acesso. Eu simplesmente puxo a minha garrafinha de água aqui ou qualquer outro elemento que eu estiver carregando nesse bolso. Eu tenho bolsos práticos aqui também de fácil acesso. Aqui eu consigo colocar meu bastão de caminhada. Quando eu não estiver andando com ele, eu guardo ele aqui. Eu consigo acessar facilmente a minha capa de chuva aqui embaixo, sem ter que tirar minha mochila durante a caminhada. Se eu tô carregando meus acessórios aqui em cima, óculos, chapéu, tudo, eu pego ele facilmente aqui, fechei e estou autônoma com o meu equipamento. Então essa é uma outra característica muito importante.
Eu, quando vou comprar meus equipamentos, estou muito atenta se ele vai me possibilitar uma autonomia durante a minha peregrinação. Porque um equipamento que você necessite de outra pessoa para buscar as suas coisas, ou que você precisa o tempo todo tirar a mochila, colocar a mochila, para ter acesso às coisas que você tem necessidade durante a peregrinação, é muito difícil, entendeu? Depois você experimenta um equipamento que é prático, faz toda a diferença. Então, recapitulando aqui, o que é importante? Características. Você vai na loja, você vai estar de olho nessas características, peregrino. Volume, capacidade da sua mochila em litros. A gente indica de 30 a 40 litros para peregrinação. Tamanho. Qual o seu tamanho? Qual o tamanho do costado dela? Então, você vai medir e vai escolher uma que está adequada ao seu corpo. Para a barrigueira, por exemplo, não ficar aqui nas costas. Se eu sou mais gordinho, se eu sou mais largo, alto, para ela ficar no local certo. Então, o tamanho. Junto com o tamanho vem o peso da sua mochila. Qual o peso dela? Se ela sozinha já pesa 3 quilos, eu vou conseguir levar 3 quilos só de bagagem, né? Então, quanto mais leve a sua mochila, melhor. Outra coisa, outra característica que a gente falou aqui, o design prático dela, como você tem acesso a essa mochila, aos seus equipamentos. E a barrigueira, que existe o modelo masculino e o modelo feminino. Qual que é o melhor para você e, de preferência, conseguir ir a uma loja física, experimentar esse equipamento e, se não possível, medir todo o seu corpo e comprar ela pela internet, tendo certeza ali que, se acontecer algum problema, você pode efetuar uma troca nessa compra digital. Tá certo? Bom, de mochila, sobre como escolher seu equipamento, era isso. Se ficou alguma dúvida, pessoal, onde vocês vão? Lá na comunidade do Facebook, tá certo? Bora para a próxima aula.